Olá amigos, muito boa tarde. Estamos aqui no stand Especialistas do Agro, no stand da produção vegetal, em mais uma edição da nossa grande Expo Direto. Nesse momento participando então com os nossos parceiros da Destaque Rural, aonde vamos falar um pouco aqui sobre um dos grandes desafios que estamos encontrando no nosso sistema de produção. Vamos falar um pouco aí então sobre o cenário do manejo de plantas daninhas. Temos conosco aqui o Dr. Cristiano Piasek, herbologista, um grande parceiro nosso. Temos o André também na pessoa, representando a nossa grande parceira Corteva, e vamos discutir aqui em conjunto um pouco sobre esse cenário. O que nós estamos encontrando no campo hoje em relação às plantas daninhas, as novas espécies que estão vindo, as espécies mais antigas que também estão voltando para o nosso cenário de plantas daninhas, com mais dificuldade de manejo, e vamos contar então com a experiência desses dois ilustres amigos aqui, para falarmos um pouco então sobre esse assunto. Piasek, passo de imediato para você a palavra, para nos trazer um pouco aí desse cenário, que a gente vem observando no campo em relação ao manejo de plantas daninhas, a essas novas espécies que estão chegando. Temos observado dentro da nossa área de atuação, que hoje ela é muito grande, vários desafios aí no que tange a plantas daninhas, né? Não é só a buva, não é mais só a corda de viola, temos várias espécies que estão aí dentro do nosso sistema de produção, né, e num cenário onde estão sim também tirando a produtividade em muitas áreas dos nossos produtores. Então, gostaria que você iniciasse, Piasek, e trouxesse para nós um pouco aí da tua experiência, dos teus trabalhos, né, de campo, os resultados, o que você vem observando aí no manejo dessas plantas de difícil controle. Piasek, com você. Novik, saudações. Saudações aos amigos espectadores que nos acompanham através do pessoal do Destaque Rural aí. Prazer estar com vocês. O Cristiano Piasek, engenheiro agrônomo, pesquisador e diretor da TSI Brasil, Pesquisa e Consultoria Agronômica de Passo Fundo, em Novik, e também saudações ao colega e parceiro aí, André Batista. Eu tenho observado nos últimos anos aí que as plantas daninhas estão tomando uma relevância cada vez maior, né? Então a gente tem que buscar compreender quais as razões para que isso estivesse acontecendo hoje, especialmente falando em região sul do Brasil, né? A gente poderia falar aí por dias, né? Fazer um curso específico sobre isso aí, né? Mas vamos tentar resumir assim de maneira geral, né? Quais as razões pelas quais nós estamos tendo bastante dificuldade em manejar a planta daninha e por que nós estamos perdendo tanta produtividade, né? Acho que o primeiro ponto que a gente pode destacar aí está relacionado à resistência, né? Não tem como nós falar hoje sobre dificuldade de manejar a planta daninha se nós não tiver a questão da resistência das plantas daninhas aos herbicidas em mente, né? Então a gente sabe hoje que no Brasil nós temos 57 casos de resistência, né, registrados no Brasil, né, envolvendo 30 diferentes espécies, aos mais diversos herbicidas, né? Um segundo ponto, pessoal, baixa adoção de herbicida pré-emergente, né? E por que o herbicida pré-emergente ele é tão importante pensando num contexto de manejo de planta daninha dentro do sistema produtivo como um todo, né? Não simplesmente o famoso apaga-fogo, mas o sistema produtivo. Porque o pré-emergente, acima de tudo, ele vai controlar a planta daninha no momento que ela é mais vulnerável, quando ela é pequena, né? Além disso, o posicionamento de herbicidas pré-emergentes, ele nos permite estar adicionando diferentes mecanismos de ação herbicida dentro do contexto de manejo. Então, naturalmente, a gente já faz a rotação de ativos, que é uma premissa para o manejo da resistência, né? O terceiro ponto, pessoal, a questão da controle, né, ou o manejo das plantas daninhas em pós-emergência fora de estágio, quando as plantas já estão grandes, né? Então, geralmente o produtor nos aciona, ou aciona todos vocês aí, buscando a solução milagrosa, aquela para manejar a planta daninha, mas quase sempre não apaga fogo, né? A gente gosta de brincar bastante com o produtor, diz, olha, planta daninha depois que ela passar de 1 palmo de altura, por aí 30 centímetros, já fica mais difícil de manejar ela. E aí essa planta daninha, estando inserida dentro de um contexto de um ambiente que ela estiver, vai modificar a ação dos herbicidas, né? E aí eu remeto à questão de excesso de chuvas, vai ser uma resposta. Aí eu comento também, por exemplo, numa condição de seca, falta de chuva, vai ser outra resposta, e a tendência em geral é ter perda no controle, né? Se nós olhar a bula de um herbicida pós-emergente hoje, pode olhar lá, aplicar o produto tal, na dose tal, quando a planta tiver de 4 a 6 folhas, de 5 a 6 folhas. E geralmente o pessoal vai aplicar na pós-emergência, tem que quase
pedir autorização para poder derrubar aquela planta de tão grande que ela é, né? Então, naturalmente, nós vamos ter perda no controle da planta daninha por questão de estágio, né? Alguma coisa no ambiente está favorecendo também, né, Novik e Batista, para que velhas conhecidas nossas, plantas daninhas no caso, estejam retomando a infestar as áreas nossas aqui. Trago a questão do picão leiteiro, né? Vamos trazer uma planta daninha, assim, relativamente nova, como problema da lavoura para nós aqui, que é o caruru, a losna branca ou a cravorana, por exemplo, né? Se nós ficarmos só com essas espécies, olha, já temos uma baita abacaxi para nós tentar manejar aí de maneira geral, né? Piasek, esse ponto que você traz em relação à utilização dos herbicidas pré-emergentes é um ponto fundamental hoje que a gente observa também dentro do manejo de plantas daninhas no sistema de produção dos nossos produtores. A gente sempre comenta, né, com os técnicos da nossa cooperativa, do nosso departamento, com o pessoal das empresas, com os produtores, que a gente precisa manejar o sistema de produção como um todo e não apenas um problema em isolado. Então, montar uma estratégia de manejo de plantas daninhas dentro da sua propriedade, de acordo com a necessidade de cada talhão, utilizando os herbicidas pré-emergentes. Outro ponto muito importante que hoje de manhã, inclusive, debatíamos aqui no Momento Especialistas do Agro, que é em relação às plantas de cobertura, né? Utilização do milho dentro do sistema de produção, onde a gente possa utilizar também outras ferramentas de herbicidas, outros mecanismos de ação. A própria palhada do milho vai auxiliar muito também, não só na fertilidade, e as plantas de cobertura, agora puxando um gancho maior, para encobrir esse solo, evitando em inúmeros casos a germinação de sementes de plantas daninhas, diminuindo assim também o problema destas no solo. Além disso, Cristiano, nessa safra a gente observou também no campo um pequeno atraso na semeadura em virtude do excesso de chuva que nós tivemos. O que você poderia trazer para nós em relação aos aprendizados, em relação a essa safra, né? No que a gente fala em aplicações de herbicidas, como que você viu, né? Como que se comportaram os herbicidas aplicados naquela dessecação sequencial, né? Como se comportou um diquat nesse cenário, como que se comportou um finale nesse cenário, né? E aí fechando com a tua experiência, como que você viu, né, a importância e o resultado dos pré-emergentes nessa safra? Esse é um excelente ponto, né, Novik? Falar em relação à dessecação, a gente falou em diquat e glufosinato, né? São produtos de ação de contato, que a gente fala assim, de ação rápida de queima de plantas, só que, por exemplo, o glufosinato é um produto bastante técnico, né? É um produto que requer ser aplicado em dias ensolarados, com a temperatura mais elevada, uns 25 graus pelo menos, aí, né? A gente gosta de brincar e dizer o seguinte, ó, glufosinato ele deve ser aplicado em horário de banco, né? Então entre 10 da manhã e 3, 4 horas da tarde, por exemplo, né? Por outro lado, o diquat é um produto de uma ação muito rápida. Então quando ele é aplicado em dias ensolarados assim, especialmente se não vier antecedido numa aplicação de dessecação, quando ele vai posicionado na sequencial, por exemplo, né, ele queima muito rápido num dia ensolarado e às vezes não permita com que o dano causado por aquele herbicida se espalhe e tenha um controle melhor da planta. Então, diz assim, um melhor horário de forma geral para aplicar um ativo como o diquat de maneira geral é mais ao entardecer, né? Então a gente fala assim um horário de bar, né? O entardecer vai lá faz a aplicação desse produto, desde que não chova logo depois para lavar, ou questão também não tenha um orvalho muito intenso na noite, formação de orvalho muito intenso, que tenha a capacidade de lavar aquele produto que está sobre a superfície das folhas das plantas daninhas, né? E aí reduzir o controle. Tem que ter luz no dia seguinte, né? Porque são herbicidas dependentes de luz. Aí nós estamos falando de diquat, no caso, ele precisa ser absorvido e ter um pouco de mobilidade na planta aí de maneira geral, tá? Muito importante essas duas informações para que a gente seja, né, bastante assertivo, Cristiano, nos manejos. E quando a gente fala também dos herbicidas pré-emergentes, né, retomando um pouco essa questão, não só a utilização dos pré-emergentes, mas quando a gente fala num cenário de manejo de plantas daninhas que exige, né, a adição de um produto que tenha uma certa sistemicidade, que tenha ação na raiz, a gente lembra dos hormonais, né? Os hormonais são muito importantes nesse manejo de plantas daninhas grandes, né? E a importância de também termos um bom herbicida pré-emergente nessas aplicações, nessas áreas.
a parceira Corteva traz nesse novo cenário aí de manejo de plantas daninhas um produto que nós também internamente já testamos, já validamos, né, que é o Paxeu, com excelente resultado aí no manejo de algumas plantas daninhas que você citou, né? A buva, que é uma delas, a própria cravorana também, né, a losna está se mostrando em algumas regiões do nosso estado uma planta daninha que tem aí uma certa importância em estar aí bastante disseminada nas lavouras, né? E aí ocasionando problema nas áreas dos nossos produtores. Então eu queria que você trouxesse um pouco para nós dessa tua experiência, você testou lá, validou, falar um pouco de maneira bem resumida assim a tua percepção em relação a esse produto, né? Dentro de um cenário de manejo, logicamente, da propriedade, né? O Paxeu, a gente já tem trabalhado com esse produto por mais de 3 anos, né? Então, logo que nós iniciamos a TSI Brasil, nós já tivemos acesso a esse herbicida, né? Que é o Alauxifem, mais o diclosulam. No caso, o diclosulam é o ativo do Spider, um produto aí, sem dúvida, referência para manejo de buva em pré-emergência, entre várias outras plantas daninhas, por exemplo, mas a que se destaca mais na nossa região é a buva, né? E o Alauxifem, que é uma molécula do grupo dos hormonais, porém um grupo químico diferente, então a gente aplica hoje em torno de 5 gramas de ativo por hectare para ver a potência desse herbicida, né? Então, durante esse período de mais de 3 anos avaliando, pensando em manejo de buva, né, no VIC, até mesmo da cravorana, nossos resultados indicam que hoje o Paxeu é a referência para nós aí, para o manejo de buva especialmente, né? Então a gente comparou ele aí ao próprio 2,4-D, ao Triclopyr, Fluroxypyr, até o próprio Dicamba, né? E geralmente nós aplicamos glifosato e um Paxeu, seguido na sequencial de glifosato e HIT, ou glufosinato e HIT, ou Sulfenacil, por exemplo, né? O controle é de praticamente 100%, até mesmo de plantas grandes, né? Vale a atenção a gente falar assim, ó, a sequencial, pessoal, ela tem que ser feita, né? Amigo produtor que eventualmente nos acompanha aí, está assistindo nossa participação, é um produto bom, veio para nos ajudar no manejo, só que ele sozinho não faz tudo no manejo, né? Ele precisa, que nem você comentou, né, Vicky, de alguns outros herbicidas que venham para complementar a ação, né? Então, quando que nós vamos observar? Quando a gente faz a aplicação única, né, que o pessoal gosta de misturar, mistura em tanque, né? Glifosato, o Paxeu, o HIT ou o próprio glufosinato, planta pequena, planta pequena, faz aplicação única, one shot, como o pessoal costuma dizer aí, tem tido excelentes resultados. Quando a planta já é um pouquinho fora de estádio ou alguma situação de ambiente um pouquinho desfavorável, faz a sequencial, que com certeza o resultado ele vai ser superior. Sequencial, me refiro por exemplo, glifosato e um Paxeu, seguido aí de uma sequencial de glifosato, sulfenacil, sulfenacil e glufosinato, o próprio diquat mais flumeoxazina, então vai ter resultados muito bons aí para manejo de planta daninha de forma geral, né? Piasek, quando você fala que é o produtor com relação a perdas, vamos pegar as duas principais aqui. Buva, que está presente em todo o estado, o produtor já vem sofrendo bastante, e vamos também pegar o caruru, que é o que está aparecendo mais aqui. Com relação à perda, a gente está falando de quantos % está em risco a produção do agricultor com relação à buva e a caruru, por exemplo? Esse é um excelente ponto, né, Batista? E eu tenho que te responder como o velho agronômico depende, né? Não podemos escapar disso aí, dependendo do nível de infestação, quando foi instalada a cultura, que estágio essa planta daninha estava. Mas sendo moderado, assim, ó, facilmente 15, 20, 30% da produtividade a gente pode perder em função das interferências das plantas daninhas. Mas em casos mais extremos, pode chegar a 80, 90, até mesmo inviabilizar a colheita de alguma área aí, né? Perfeito. Vejam que é uma redução muito significativa quando a gente fala em termos de cada vez mais o nosso produtor aí querendo alcançar alto teto de produção, e uma redução de rendimento dessas é muito significativa, olhando para um custo de produção atual, né, André? E como o Piasek comentou, dentro desse quesito de manejo, não existe, né, uma receita de bolo pronta. A gente precisa analisar lá a situação do produtor, caso a caso, talhão a talhão, para ir junto com o departamento técnico, né, trazer aí a melhor solução para o nosso produtor. E André, gostaria agora que você trouxesse para nós um pouco das informações, da tua experiência como Corteva, nesse complemento de manejo. Quando a gente fala em manejo de plantas daninhas, né, a gente falou aqui
em rotação de culturas, falou do milho, das plantas de cobertura. Piasek trouxe aqui a sua experiência também com os herbicidas pré-emergentes. E outra ferramenta que nós também como cooperativa recomendamos para o nosso associado é utilizar as biotecnologias, as cultivares que hoje estão disponíveis no mercado para o nosso produtor, né, com o sistema Enlist. Então gostaria que você falasse para nós um pouco aí dessa ferramenta para o nosso produtor, para que ele possa ter mais informações aí para estar levando também essa ferramenta e complementando aí esta então dentro do seu manejo de plantas daninhas. O produtor, eu tô no mercado há mais de 20 anos e tem aquela máxima, né, que todo ano é um ano diferente, é um ano novo em que a gente aprende alguma coisa nova. E se mostrou aí com a crescente e a dinâmica de plantas daninhas, mostrou que a gente precisa também utilizar outras ferramentas. Porque se a planta daninha, se determinada planta daninha está aumentando, é porque o manejo que a gente vem fazendo atualmente, ele não está funcionando. Senão ela não crescia, tá? O problema não aumentava. Então, o sistema Enlist vem com uma excelente ferramenta para auxiliar o produtor no manejo de plantas daninhas, aliado também à alta produtividade do germoplasma. E o sistema Enlist, ele é um sistema muito fácil de se trabalhar, tá? Nos Estados Unidos, hoje já é o sistema de produção de líder de mercado ali, que a gente já lançou. No Brasil é mais recente o lançamento do sistema Enlist, onde que permite ao agricultor fazer uso, trazer ferramentas Piasek diferentes na pós-emergência. Ele pode estar, por exemplo, aplicando não somente o glifosato, que o produtor já conhece, mas permite também a aplicação do glufosinato de amônio e também do Enlist Colex D. Então leva também para dentro da lavoura, para o controle em pós-emergência, outras ferramentas para o produtor manejar. Só que ele não pode esquecer os conceitos básicos que vocês vêm comentando. A gente tem que pensar em fazer uma dessecação bem feita, a utilização de pré-emergentes é fundamental. Então, porque o sistema, por mais que ele seja muito simples e muito bom e muito fácil, ele é parte da solução. E para que ele seja parte da solução por muitos e muitos e muitos anos, a gente precisa fazer o uso correto do sistema Enlist. Então, uma boa dessecação e também com o uso de pré-emergentes, tá? E aliado, dependendo da situação, dependendo do talhão, ali também com as outras soluções que a gente tem. Seja no caso de buva, entra com Paxel, você já tem a opção do glufo na pós, e trazer mais ferramentas para o agricultor e evitar também as perdas, aí, as possíveis perdas que o Piasek trouxe. No caso de buva e caruru, 15, 20, 30, podendo ser até mais de 70%, 80%, como comentou. E é um aliado do agricultor. A gente precisa saber utilizar aí as nossas ferramentas, seja com glifosato, com glufosinato ou também com um Enlist Colex D. E um ponto também importante, né? Até nas discussões que vocês estavam fazendo pouco antes, que o Piasek estava mostrando o período total de interferência, tá? Aonde é muito importante a gente trazer a ferramenta do pré-emergente, mas ele não vai me entregar o residual até os 40, 50 dias, e aonde ainda vou estar interferindo, ainda vai estar tirando o lucro do agricultor. Então eu consigo trabalhar ferramentas, uma associação de diferentes ferramentas para facilitar aí a vida do agricultor. Então o sistema Enlist, ele é um sistema simples para o agricultor usar, mas ele é parte de um total de ferramentas. E a gente vem investindo muito no sistema Enlist, tá? Em parcerias, em germoplasmas nossos, para levar exatamente essa facilidade com produtividade ao cooperado, ao produtor. Ótimo, André, muito obrigado pela tua explanação, e realmente nós entendemos também como departamento técnico e corrobora com o que a gente vem levando para o nosso produtor. Aquilo que eu falei lá no início, a gente não pode olhar, né, apenas para uma ferramenta ou para um problema isolado.
Nós precisamos juntar todas as ferramentas possíveis, né, Piasek? Integrar tudo isso, né? E aí, logicamente, que o produtor também precisa de uma assistência técnica baseada em informação, em dados, em pesquisa, em conhecer o problema do produtor, conhecer os herbicidas, os quais ele pode estar recomendando para dentro de cada propriedade. E André, para nós indo já agora para o finalmente, eu gostaria de te pedir para que você falasse um pouco aí sobre as inovações. Quais serão as novidades que a Corteva trará para nós aqui como pesquisa e também como cooperativa, recomendantes num futuro próximo aí pensando em herbicidas? A Corteva está no DNA dela ser de inovação e pesquisa. Então, só para você ter uma ideia, a gente lançou o Paxeu há 2 anos, lançou o Sistema Enlist há 2 anos aqui no Brasil. E esse ano agora de 2024, estamos lançando 2 novos herbicidas também, para ser também ferramentas ao agricultor e ao cooperado dentro desse cenário aí que a gente, dentro desses desafios de manejo de plantas daninhas que a gente está vendo. A gente está lançando o Elevore, que é a mesma molécula do Paxeu, o alauxifemetil, só que numa ferramenta isolada, tá? Para permitir o agricultor também, às vezes não quer fazer um uso de um pré ou quer fazer um outro uso de pré, dependendo de uma junção de pré-emergentes, né? O Elevore já está registrado na Brasil, e a gente está ainda terminando ou finalizando alguns cadastros estaduais, mas é uma ferramenta muito boa também para o agricultor na dessecação de plantio de soja. E também estamos lançando agora esse ano, tá, o Gapper, que é uma nova família dentro da cultura do milho, tá, para fazer a dessecação de plantio da cultura do milho até 0 dias, até aplique-plante, plante-aplique, como a gente fala. Que também é uma ferramenta muito importante quando a gente pensa no sistema. A gente tem que parar de olhar somente controle de planta daninha na soja, no trigo ou no milho, pensando no sistema. Então a gente vem trazer o Elevore na soja e o Gapper no milho, exatamente para levar mais opção, para que o agricultor tenha um ótimo ferramental de inovação, tecnologia, para que ele possa aí, nesses desafios de planta daninha, estar buscando o máximo de produtividade. Fantástico, André, muito obrigado pelas suas colocações e eu vejo que quanto mais ferramenta nós tivermos na mão, né, Piasek, nós como pesquisa, inovação e também levarmos essas novas soluções para o nosso produtor, será melhor e facilitará muito mais esse manejo. Logicamente que boas ferramentas, a Corteva é uma grande parceira também nossa, né, entre todas as parceiras da Cotrijal, é uma parceira que traz muita inovação, né, a gente tem muito apreço a isso, que a gente gosta muito de estar à frente das inovações e com boas empresas também para trazer essas soluções para dentro de casa e estar conhecendo e depois posicionando também para os nossos produtores. Então, pessoal, vamos finalizando então aqui o nosso bate-papo. Gostaria que cada um de vocês agora, Piasek e depois o André, então finalizasse aí com um agradecimento e nós fechamos aqui o nosso debate. Muito obrigado mais uma vez aí pelo convite, pela oportunidade. Obrigado, amigo espectador. Obrigado, Batista, também aí pela parceria aí dentro da Corteva, trazendo inovações para nós aqui no campo, conhecer elas, entendê-las e avaliar em cada situação, de modo com que a gente consiga cada vez mais recomendá-las da melhor maneira possível para que o produtor, o técnico, tenha melhores resultados na sua lavoura. E é isso aí. Muito obrigado. Beleza. Obrigado, Novik. Obrigado, Piasek. Pelo tempo aqui, pessoal que está nos assistindo, pela parceria, quanto já um parceiro fantástico aí da Corteva, e estamos juntos em estar levando informação, tecnologia. E nosso amigo produtor rural pode seguir contando com a Corteva, com todas as inovações e tecnologias. Vamos seguir junto, vamos seguir do lado, levando soluções, tá? Não somente com o Sistema Enlist, com toda a nossa linha de herbicidas, mas ele pode contar com todos aí os produtos do portfólio da Corteva para a gente conseguir produzir mais e cada vez melhor. A joia, então. Muito obrigado, André, novamente pela parceria. Muito obrigado, Cristiano Piasek, por estar também conosco nesse bate-papo. E você, amigo, que está participando aí, ouvindo nós, através do nosso grande parceiro Destaque Rural. Muito obrigado por estar nesse momento nos assistindo e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado.
Muito bom, muito bom. Atenção, produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.